Iniciámos na semana passada uma série de mensagens sobre as pragas do Egito. Na realidade, esta série está dentro de uma série bem maior. Nós temos vindo a acompanhar desde o início do ano a jornada para a Terra Prometida. Temos vindo a acompanhar a vida de Moisés. Agora ele já está no Egito. A primeira praga já foi vista. Nós verificámos na semana passada que as águas foram transformadas em sangue. E hoje nós vamos olhar para a segunda das 10 pragas. Há um quadro que vocês podem visualizar que nos mostra a forma como as pragas se vão desenvolvendo. Mas eu gostava que nós pudéssemos entender, olhando para esse quadro, que cada praga é uma praga. Não são pequeninos degraus que estão a ser construídos, mas cada semana, cada evento que está a acontecer, Deus está a agir, Deus está a combater contra as divindades do Egito, a mostrar de uma forma clara que Ele é Senhor. Então a primeira praga nós vimos como ela tocou no sistema e no ecossistema, como ela teve um alcance nacional ali no Egito, afligiu não apenas os egípcios, mas todas as pessoas que viviam ali naquele território. Nós hoje vamos olhar para a segunda praga. Ela está em Êxodo, no capítulo 8, e ao fazermos a meditação talvez eu te desafiasse a abrir a Bíblia, e podem acompanhar a leitura na tradução que eu tenho em mão. O texto diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em quantidade que subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto, subirão na tua cama, entrarão na casa dos teus subordinados e de todo o teu povo, até nos teus fornos e na tua amassadeira. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois o Senhor disse a Moisés: Mandarão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhe: Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Terás a honra de escolher quando devo orar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o Faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não atendeu como o Senhor havia falado. O início do capítulo 8 começa com uma ideia que nós temos vindo a repetir quase que a cada semana que nós fazemos o estudo do livro de Êxodo. Ainda que o estudo das pragas seja recente, a estratégia vai-se repetindo. E nós temos visto em outras ocasiões a mesma forma de Deus agir. O texto mostra-nos que é Deus quem vai tomar a iniciativa, é Deus quem se vai aproximar de Moisés, é Deus quem o vai enviar a Faraó, é Deus quem diz o que deve ser feito, e a mensagem sempre deve destacar ao Senhor Deus. Creio que esta estratégia, na realidade, vai-se repetindo ao longo de todas as páginas do Velho Testamento, e ao longo da vida da Igreja também. Nos nossos dias deveria ser da mesma forma. Deus toma a iniciativa, Deus aproxima-se, Deus envia, Deus dá a mensagem e Deus deve ser destacado.
A Igreja deve ter consciência destes princípios e compreender que a caminho da Terra Prometida é sempre assim que as coisas vão funcionando. Naquela altura, o conteúdo da mensagem era simples e era direto. Deixa o meu povo ir para que me adore. Deixa o meu povo ir para que me sirva. É este o desejo do Senhor Deus. Os hebreus, para ele, seriam o seu povo. Para Faraó, seriam os seus escravos. Os hebreus já serviam a Faraó e este não via porque é que as coisas precisavam de mudar. Mas Deus estava a mudar. Deus estava a mandar. E Deus queria que as coisas mudassem. Pois queria que o seu povo lhe prestasse culto. Pois queria que o seu povo o adorasse. Daquela vez vai ser anunciada uma nova praga. Esta é a segunda praga. O versículo 2 e os seguintes dizem que Deus castigaria com rãs todos os territórios do Egito. O Senhor Deus diz, tintim por tintim, o que vai acontecer. O rio vai produzir rãs com abundância, elas vão entrar em tudo quanto é lugar. O teu lugar mais privado, Faraó, vai ser visitado pelas rãs, e tu e os teus oficiais e o teu povo serão visitados por essas rãs também. Os hebreus, eu estou certo que de uma forma indireta eles também iriam sofrer com esta praga. Mas o texto dá-nos a entender que eles sofreriam, os egípcios sofreriam esta praga de uma forma bem direta. Reparem no versículo 4 como os pronomes ti, teu, teus se vão demonstrando, se vão mostrando. Faraó e os seus estavam a ser atacados. E Deus vai escolher atacar Faraó com as rãs. E nós poderíamos olhar e pensar, mas com rãs, Senhor Deus, com tanta coisa que poderias usar, porquê as rãs? As rãs para os egípcios eram tidas como o símbolo da fertilidade. Anualmente havia cheias no rio que traziam a fertilidade do sol e a sua riqueza. E quando as águas baixavam, quando a costa, vamos assim dizer, se transformava pantanosa, nos charcos, nos canais de irrigação que eram usados para a plantação, havia sempre uma grande quantidade de rãs que apareciam nessa época do ano, que eram rápidas a movimentar-se e tinham facilidade em apanhar todos os mosquitos que então existissem. Os egípcios eram reconhecidos às rãs e diziam, elas são mesmo importantes para que a nossa terra produza, para que ela nos dê o pão nosso de cada dia. Na realidade, estudando e lendo livros que nos falam sobre a cultura egípcia, nós vamos compreender que eles acreditavam que as rãs eram criaturas ancestrais que emergiam do abismo quando Deus formou o universo e vinham para, de alguma forma, serem úteis para eles. E eles começaram a ter uma deusa rã. O seu nome era Hecate. E esta deusa era caracterizada por uma rã e nos textos mais antigos egípcios, nos desenhos egípcios que decoravam os monumentos, que decoravam os templos, que decoravam os túmulos, não é muito raro nós observarmos a presença de rãs. Eu achei curioso que as sacerdotisas de Hecate eram treinadas para ser as parteiras. Tal era a ideia que eles tinham, que as rãs estavam ligadas à fertilidade. Então, tudo o que nascia no Egito estava associado de alguma maneira à presença das rãs. As rãs vinham e abençoavam, protegendo dos mosquitos e dos bichos e permitiam que a terra então desse o seu fruto. Elas não faziam mal, elas não mordiam, provavelmente faziam algum barulho durante a noite, mas protegiam a cultura, protegiam a agricultura e por isso elas eram mesmo apreciadas. Eram consideradas boas por aquilo que faziam e eram entendidas como boas por aquilo que representavam. As rãs demonstravam que o rio estava a regar a terra, as rãs eram sinal que a colheita estava a ser protegido. Mas agora Deus como que vai mudar toda aquela cultura e toda aquela ideia e todo aquele pensamento sobre as rãs. Deus manda Arão estender a sua vara sobre o rio, na realidade sobre toda a água que havia ali no Egito,
E quando Arão fez conforme o que Deus mandou, nós damos-nos conta que aquilo que Deus disse que ia acontecer, realmente aconteceu. E o Egito ficou cheio de rãs. De novo, a caminho da Terra Prometida, nesta altura, depois de termos acompanhado os primeiros 7 capítulos completos do livro de Êxodo, já não nos surpreende que aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontece mesmo. Deus sempre está no controle. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele diz que vai acontecer, realmente vai acontecer. Faraó, naquele dia, ele vai chamar os seus magos, estes vêm, e tal como aconteceu na primeira praga, eles não conseguem solucionar o problema se alguma coisa fazem é aumentar o problema que estava a atacar aquela nação. Eles multiplicavam a desgraça e não conseguiam livrá-los do perigo, livrá-los do mal. Chegamos ao momento em que todo o Egito parece que está coberto de rãs. Havia rãs por todo o lado. O conforto de Faraó, mesmo dentro de sua casa, estava-lhe a ser retirado. Elas não mordiam, elas não traziam doenças, mas ainda assim estavam presentes em quantidade fora de normal. Era uma praga. Havia rãs por tudo quanto era lado. E o versículo 8 é um que eu gostaria de destacar no estudo desta noite. Reparem que Faraó chama Moisés e Arão e diz assim: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. É a primeira vez que Faraó chama Deus de Senhor. Em Êxodo, no capítulo 5, no versículo 2, Faraó havia dito: quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz? Quem é o Senhor para que eu deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem os deixarei ir. Ainda só vamos na segunda praga e Faraó já começa a chamar de Deus de Senhor. Mas olhando para o versículo 8, este mesmo versículo, eu questiono o que é que vocês acham que Faraó queria? Ele reconhece que Deus era Senhor, mas ele não queria que Deus fosse o seu Senhor. Não queria que Deus fosse o Senhor do povo do Egito. Reparem que se há algo que Faraó deseja, é que o seu conforto pudesse voltar. Era como se ele estivesse a pedir assim: se eu voltar a ter o meu conforto, então vocês podem ir sacrificar ao Senhor Deus. Por 2 vezes neste versículo 8, Faraó diz que Deus é Senhor, mas ele nunca diz o meu Senhor. Moisés, na realidade, ele escuta Faraó a dizer assim: vocês vão e orem ao Senhor. Faraó não se disponibiliza para ele ir orar. Ele pede para outros orarem por ele. Moisés estava disposto a orar por aquele a quem Deus castigava. E a conversa é interessante, a conversa é curiosa. No versículo 9, Moisés tem uma conversa, no mínimo, curiosa com Faraó. Quando é que tu queres que eu rogue por ti? Quando é que tu queres que eu rogue pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que a normalidade seja resposta? Moisés estava disposto a orar por aquele a quem Deus castigava, e ele, na sua humildade, ainda pergunta: e quando é que tu queres que eu faça isso? Surpreendente é a resposta de Faraó. Faraó estava a ser afligido hoje, mas pede para a oração ser feita por outros e para o dia de amanhã. Sabem, esta atitude de Faraó, eu creio que ainda hoje se vai repetindo nos nossos dias. Nós deixamos tantas coisas para amanhã quando poderíamos fazer hoje. Ao ponto de as pessoas terem criado um ditado popular que diz: não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Faraó, ele tinha algo a afligi-lo, mas queria uma má tendência de deixar para amanhã o livramento que ele poderia ter hoje. Ele tinha Deus a afligi-lo, a solução estava-lhe a ser proposta. Ele diz: pode ficar para amanhã.
pode ficar para amanhã. Notem, ele não vai orar, ele vai pedir para outros orarem. E se isso já era mau, ele não vai pedir para outros orarem imediatamente, mas vai dizer, orem amanhã. Orem amanhã. Será que nós muitas vezes não dependemos que outros estejam a orar por nós e nós mesmos deixamos de orar por aquilo que nos aflige? Será que muitas vezes nós não nos esquecemos de orar hoje por as aflições que nos rodeiam e deixamos para amanhã a oração por coisas tão importantes como o bem-estar da nossa família, o bem-estar da nossa nação, o bem-estar dos nossos empregados, aqueles que porventura são patrões? Faraó, ele tinha uma oportunidade fantástica. Ele diz, Deus é Senhor, peçam para que Ele me livre do mal. Mas ele não abraça esta oportunidade como sendo uma oportunidade para ele declarar que era o seu Senhor. Iniciar ele a orar e começar a orar já hoje. Para amanhã, vocês por mim. Amados, que Deus nos livre de termos este tipo de atitude. Pedirmos a outros que façam orações por mim, por nós, mas nós simplesmente não as fazemos. Que Deus nos livre de nós termos esta atitude de pedirmos a outros que façam orações por nós, mas nós simplesmente não as fazemos. É tão triste quando assim acontece. E é tão triste quando nós deixamos para amanhã a oração que podemos fazer hoje. Eu questiono, será que não há orações que tu devias ter feito hoje que estás a deixar ficar para depois? Será que não há pedidos? Será que não há palavras de gratidão, palavras de louvor que podias dar hoje ao Senhor Deus e que estás a deixar ficar para amanhã? Será que muitas vezes nós não confiamos que outros orem por nós em vez de sermos nós a orar por nós mesmos? A verdade é que a Bíblia nos desafia a levarmos as cargas uns dos outros. Mas ela também diz de uma forma clara que cada um de nós deve levar a sua própria carga. E há alturas em que nós sacudimos os nossos pesos, as nossas ânsias, nas mãos de outras pessoas e vivemos de uma forma muito irresponsável. Se sabes que Deus é Senhor, ora hoje, busca-o enquanto é tempo, não deixes para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Investe hoje tempo a falar com o Senhor Deus. A ação de Deus deveria fazer com que Faraó entendesse que Deus é incomparável. Nenhum dos teus deuses, Faraó, te pode salvar. Mas o Deus dos escravos, ele pode te salvar. Faraó vivia rodeado de divindades. Nenhuma delas lhe trouxe o livramento das rãs. Deus, em resposta a uma oração, conseguiu libertar toda aquela nação. Eu repito, Deus, em resposta a uma oração, conseguiu libertar toda aquela nação. A verdade é que é Deus quem vai agir. As rãs, da mesma forma que tiveram vida e apareceram em número surpreendente, por vontade de Deus elas vieram, agora morrem e nota-se que Deus está no controle. E no seu controle, Deus atende às orações. Permitam-me, Deus não é obrigado a atender às nossas orações. Nós costumamos dizer que Deus responde sempre às nossas orações dizendo sim, não e espera. A verdade é que a Bíblia também nos mostra que Deus muitas vezes não atende às nossas orações porque nós pedimos mal ou porque nós pedimos quando estamos em pecado e a nossa oração não é feita em atitude de arrependimento e confissão. Mas Deus não nos deve nenhuma resposta. Naquele dia, à hora em que Faraó tinha pedido, Deus vai atender ao pedido para mostrar que ele estava no controle. Agora, olhando para o texto, eu também entendo que nós devemos ter algum cuidado com aquilo que nós pedimos.
Aquele acontecimento foi nauseabundo. De repente deixou de haver rãs vivas, mas a terra estava coberta de rãs mortas. Há alturas em que nós não pedimos para Deus nos livrar do mal. Apenas nós queremos que Deus nos dê de novo o bom conforto. Teria sido mais sábio, da mesma forma que as rãs apareceram, pedir Deus, leva as rãs, faz com que elas desapareçam. Mas elas foram afastadas através da morte. Faraó, os seus olhos poderiam ver alívio, o seu nariz cheirava a morte, o seu coração, tristemente, continuava duro. Quando elas foram reunidas em monte, elas as rãs, a terra começou a cheirar mal. Mas vendo Faraó que houve alívio, endureceu o seu coração e não os atendeu. Deus já sabia que isto ia acontecer. Ainda assim, na sua graça, Deus agiu. Tu sabes que Deus é soberano. Para a grande maioria de vós isto não é uma questão, é uma afirmação. Deus é soberano. Será que nós não o temos buscado muito por causa do nosso conforto e pouco por causa daquilo que Ele é? Reparem, Faraó tinha noção de que Deus era Senhor, mas não era o seu Senhor. Faraó tinha a noção que Deus podia libertar, mas não é Ele quem vai rogar que o liberte. Vai pedir para outros estarem a orar por Ele. Ele estava tão perto de Deus, mas não o buscou. Ele estava tão perto de Deus, mas não o buscou. Amada igreja, amados amigos, enquanto temos tempo, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor e que não haja vergonha de dizer: livra-nos do mal. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, tu que és soberano. Mas não tratem Deus como um pronto socorro que apenas deve vir para nos dar conforto e que depois não merece ser adorado. Ou que nunca merece ser adorado. Faraó queria o bem-estar, mas não queria estar bem com Deus. Ele deixa-nos um exemplo terrível de um coração interesseiro, mas não interessado. E ao olharmos para a segunda praga, eu creio que a palavra de Deus nos estimula a pensar que tipo de relacionamento é que nós temos com Deus. Interesseiros ou interessados? A tua resposta só tu a podes dar. Talvez hoje seja tempo de tu pensares. Mas uma coisa eu posso te garantir. Confia no poder de Deus. E tu podes ir descansado. E tu podes avançar descansado. Busquemos sempre ao Senhor por causa daquilo que Ele é. Mesmo que as bênçãos de Deus não venham, o Deus das bênçãos sempre será fiel. Que Deus a todos ricamente os abençoe.